Bom dia, Suzete, seja muito bem-vinda novamente. A Suzete já esteve presente em nossos outros eventos, né? Já esteve no Florestas Online, já uma assídua palestrante, sempre falando coisas excelentes. A palestra dela é muito boa, por isso eu recomendo a vocês. Guilherme, coloca na tela a nossa palestrante, a Suzete, já está aqui para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda, Suzete. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite nesse evento que já é um sucesso, né? Então vamos participar aí e colaborar com você. Então vamos lá, eu aproveitar agora, enquanto coloca a Suzete na tela, que eu vou ler o currículo da Suzete. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é pesquisadora da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Florestas, tem atuado principalmente no manejo integrado de pragas florestais, com ênfase em controle biológico. Os projetos em desenvolvimento atualmente são manejo integrado da vespa da madeira, manejo integrado de formigas cortadeiras e manejo integrado da broca da erva mate. Então, seja muito bem-vindo, Suzete, o tempo é seu e a palestra é sua. Obrigada. Bom, pessoal, então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E eu vou falar, então, de um trabalho que desenvolvemos na Embrapa Florestas com a vespa da madeira, que é a principal praga do pinus. Inicialmente, quero falar um pouquinho sobre a importância do pinus, que hoje nós temos uma área plantada de cerca de 1.600.000 hectares, e principalmente na região sul e sudeste do Brasil. E nós temos a utilização da matéria-prima, a utilização tradicional, que é para celulose, papel, chapas compensados, madeira, né, e outras. Temos também resina, breu e terebintina, fabricação de cola, verniz, tintas, adesivos e várias outras, né? Mas também temos aquelas aplicações que não são tão tradicionais e que muitas vezes não é de conhecimento da maioria de vocês, e aí entra também o eucalipto, né, participando do fornecimento de matéria-prima para molho barbecue, sorvetes, xaropes, creme de leite, sucos, ração canina, esmaltes. Então vejam que é uma série de produtos que é fornecido por essa espécie. Então isso para mostrar para vocês a importância da gente desenvolver um trabalho para controlar essa importante praga do pinus. Bom, a origem dela é a Europa, Ásia e Norte da África, e ela foi, então, estabelecida em vários países, inicialmente aqui na Nova Zelândia, Austrália, depois veio para a América do Sul, no Uruguai, na Argentina, Brasil, Chile, daí África do Sul, e também, por último, na América do Norte. Então, onde ela foi estabelecida, ela provocou danos severos e programas de controle tiveram que ser estabelecidos. No Brasil, então, o primeiro registro foi em 1988, na Serra Gaúcha, e atualmente a gente tem aí uma área de distribuição de cerca de 1 milhão de hectares em diferentes níveis, né, populacionais. Bom, o problema dessa praga é que ela, quando vai fazer a postura na árvore, ela deposita esporos de um fungo, o Amylosterium areolatum, e uma mucosecreção. E o fungo e o muco, eles matam a árvore, né? Essa velocidade com que ela morre vai depender muito da condição da árvore, mas essa praga acaba matando a árvore. E as árvores estressadas é que são atrativas à vespa, elas liberam compostos fenólicos que acabam atraindo a vespa para fazer a postura. Os sintomas principais do ataque, que são bem visíveis e que são até utilizados para o monitoramento, é o respingo de resina ou, às vezes, escorrimento da resina na casca, aonde a vespa introduziu o ovipositor para fazer a postura, sai uma gotinha de resina, né? Então fica esse aspecto aqui ao longo do tronco. Também a copa com a acícula amarelada, isso em função, né, de que a planta tenta se defender do fungo e do muco, que são tóxicos, e ela joga toda essa toxina para as acículas e acaba ficando, então, esse aspecto de copa amarelada.
e os orifícios de emergência dos adultos, que são bem visíveis, são muito circulares, então é uma característica da praga, porque nós temos aí outras pragas que podem ocorrer, os besouros cerambicídeos, né, que fazem também esses orifícios, mas são ovalados. O da vespa, ele é bem circular. Bom, os danos são muito severos, né, aqui nós temos um ataque que ocorreu no Paraná, onde foi perdido praticamente todo o plantio, porque foi negligenciado o monitoramento e o controle, e aqui já um estágio bem avançado, onde a planta perde as acículas. O potencial de danos dessa praga é muito alto, então só para vocês terem uma ideia, nós fizemos um trabalho e nós chegamos a observar a emergência de até 1.700 insetos de uma única árvore, né? E cada fêmea, ela pode colocar, aqui mais ou menos, aí 40% são fêmeas, e cada fêmea pode colocar de 300 a 500 ovos. Então, o que nós dizemos é que, se você encontrou uma árvore atacada, precisa controlar, porque com certeza tem outras, né? No plantio florestal é difícil você conseguir fazer um monitoramento para detectar todas as árvores, então é muito sério, é muito importante que se comece a monitorar bem no início, né, para que você consiga entrar com as medidas de controle rapidamente. Também, aqui eu gosto de destacar que logo após o registro da vespa no Brasil, que foi no Rio Grande do Sul, foi realizado um trabalho em uma área e onde não havia controle nenhum, né? E em 1988, a avaliação resultou em 10% de árvores atacadas. Em 89 já passou para 30% e em 1990 já estava com 60% de ataque. Então, só para vocês terem uma ideia dessa progressão do ataque da vespa. Bom, então aqui no Brasil, rapidamente, logo após a detecção da praga, que foi em 88, em 1989 foi criado o Programa Nacional de Controle da Vespa da Madeira, e também o Fundo Nacional de Controle de Pragas Florestais, o FUNSEMA, que hoje está conosco até hoje, né, mais de 100 empresas participam desse fundo, e eles dão suporte financeiro ao programa, possibilitando que a gente desenvolva, então, as atividades de monitoramento, manejo florestal, transferência de tecnologia e controle biológico. Esses são os pilares do nosso programa. Bom, é importante destacar que o manejo florestal é um controle preventivo, que um plantio bem manejado ele é pouco atacado, porque a vespa ela é atraída para árvores estressadas. Então, plantio que estão com desbastes atrasados, que não foram desbastados, são os preferidos pela vespa. Com relação a monitoramento, nós temos 3 importantes ferramentas, que é a instalação de árvores armadilhas, a amostragem sequencial e a amostragem sistemática. Essas atividades, elas são muito importantes para o planejamento das atividades de controle. Então, com relação a árvores armadilhas, a base, né, desse processo qual é? Se a vespa ela é atraída para árvores estressadas, a ideia aqui é você estressar um grupo de 5 árvores, né, próximas, que elas vão então estar liberando uma grande quantidade dos compostos fenólicos e que vão atrair a vespa. Quando ela chega no novo povoamento, elas se direcionam preferencialmente para esse grupo. Então, isso vai facilitar com que você detecte ela logo que ela chega. Então, aqui, árvore armadilha é principalmente para detecção precoce, né? Depois que a praga já está estabelecida na área, é importante que se passe a utilizar os outros métodos de monitoramento, que são mais eficientes, né? Esse estressamento ele é feito pela aplicação de um herbicida, né? Ele é um estressamento lento. A instalação deve ser feita nos meses de agosto e setembro, que seria 2 meses antes do período de revoada dos adultos. Então, a árvore estaria estressando e atraindo os insetos que vão emergir aí de novembro até a metade de janeiro. Depois, posteriormente, você faz a revisão desses grupos, então é importante marcar
as coordenadas para retornar nos grupos entre março e agosto para verificar se foram atacadas ou não e daí entrar com as medidas de controle. A amostragem sequencial é um outro método, então, de monitoramento, aonde você vai iniciar avaliando 68 árvores e avaliar no máximo 272 árvores, né? Na maioria dos plantios hoje no Brasil, em função dos níveis de ataque, nós temos que avaliar 272. Eu não vou entrar em detalhes aqui de cada método de monitoramento, porque nós não temos muito tempo, né? Mas depois, no final, vai ficar meu contato. Quem tiver mais interesse, a gente pode daí conversar. Então, você vai aplicar um método, né? Uma sequência dessa aqui em talhões de até 50 hectares, vai caminhar, a gente recomenda esse caminhamento em forma de escada, então você avalia 40 árvores numa linha, intercala de 3 a 8 linhas, avalia mais 40 e assim vai, e observando sempre aqueles principais sintomas de ataque, respingo de resina e copa amarelada. São os dois sintomas principais utilizados para monitoramento. E já na amostragem sistemática, nós recomendamos entrar na 5ª linha, avaliar 3 linhas, intercala 9 linhas, avalia mais 3 e assim, né, até o final da tua área. Isso no primeiro ano. No segundo ano, você entra uma linha após da última linha avaliada, no ano anterior, mesma sequência. Avalia 3 linhas, intercala 9 e assim por diante, né? Observando aqueles mesmos sintomas de respingo de resina e amarelecimento de copa. Então, esses são os 3 principais métodos que utilizamos para monitoramento da vespa da madeira. Bom, aí nós temos o principal, a principal ferramenta aí para controle da praga, que é o controle biológico. Nós temos um nematóide, que é o Deladenus silicidícola. Ele foi introduzido da Austrália no Brasil em 1989, logo após, então, a detecção da praga. Esse nematóide, ele é específico para espécies de Syrinx. Então, isso é uma informação muito importante, porque a única espécie que nós temos no Brasil é Syrinx noctíleo, que é uma espécie exótica, né? Então, nós não corremos o risco aqui de introduzir uma espécie, né, de inimigo natural que possa causar problemas também para a nossa fauna. Ele não é prejudicial a qualquer outra espécie de inseto, homem ou outros animais, e em seu ciclo de vida, ele depende do mesmo fungo que a vespa deposita na madeira. Então, ele é muito específico, e ele só existe dentro da vespa ou em árvores atacadas por ela. Bom, ele tem uma característica bem importante, porque ele apresenta 2 ciclos de vida. Tem um ciclo de vida livre, que é quando ele se alimenta do mesmo fungo que a vespa da madeira, e um ciclo de vida parasitário, que é quando ele penetra na larva da vespa, ele deixa uma cicatriz aqui, como mostra nessa foto, e ele vai, então, esterilizar as fêmeas da vespa, né? Então, por ter esse ciclo de vida livre, alimentando-se do fungo, nós podemos criá-lo em laboratório, multiplicar e depois fazer a inoculação em campo. Então, o ciclo de vida livre, a gente faz a cultura, quando fizemos a introdução da Austrália, nós recebemos essas placas, né, a placa de Petri, contém o meio de cultura BDA, o fungo e o nematóide, né? E a cada 21 dias, então, a gente faz, o fungo cresce aqui, o nematóide vai se reproduzindo também, a gente faz uma marcação e faz uma repicagem para novas placas. Isso é importante porque o fungo começa a produzir toxinas e daí ele vai matar os ovos do nematóide. Então, a cada 21 dias nós temos que fazer a repicagem para novas placas. E a criação daí em grande quantidade, que é a criação massal, é feita em frascos com trigo em grão. Então, a gente faz tudo isso, ocorre em ambiente esterilizado, né, com muito cuidado, porque nós queremos que apenas o fungo Amylosterium areolatum cresça, né? Então, a contaminação aqui, o controle dessa contaminação é bem importante. Aí a gente faz essa repicagem das placas
passa para os frascos, e aqui, então, o fungo vai se alimentar do trigo e vai crescer, e aí o nematóide também vai se reproduzir dentro desses frascos. Nós temos um período de desenvolvimento aqui nos frascos de 35 a 40 dias, e cada frasco ele vai produzir em torno de 1 milhão de nematóides. Bom, para obter então os nematóides, retirá-los desse meio, é importante que eles passem por um processo de lavagem. Então, a gente coloca água até mais ou menos a metade do frasco, deixa 15 minutos, agita esses frascos, e aqui nós temos então esses recipientes com uma peneira, aonde os frascos então o conteúdo é dispensado aqui dentro, né? E isso é repetido 3 vezes para retirar os nematóides desse meio. E aí nós vamos então ter as doses que são envasadas, né, dessas embalagens plásticas com a validade, e hoje nós temos então, cada dose com 20 ml, aproximadamente 1 milhão de nematóides. Ela tem uma validade de 10 dias, né? Então tem que ser armazenada sempre refrigerada, tem alguns cuidados aí bem importantes, né, com relação a esse inimigo natural. E em 2018 nós obtivemos junto ao MAPA o registro do produto com o nome Nematec. Então isso tem ajudado muito no controle de qualidade da nossa produção, e hoje então o produtor recebe a dose com o lote, a data de validade, e também vai acompanhado a bula e o rótulo. A produção, então, de doses, nós fazemos de março a agosto, porque é nesse período que tem o maior número de larvas no interior da madeira. E o nematóide, ele vai penetrar preferencialmente nas larvas, certo? Então, nós fazemos essa lavagem e a retirada das doses toda terça-feira, neste período, e aí as empresas solicitam via Associação de Produtores, né, a APRE no Paraná, a CR Santa Catarina, a Geflor no Rio Grande do Sul, em um formulário específico que é enviado para o nosso laboratório. E aí nós enviamos, então, sempre na terça-feira, é enviado por transportadora ou empresa de ônibus, as doses vão refrigeradas, em caixa térmica, né? E aí, quando a pessoa recebe, ela deve imediatamente colocar em geladeira, e aí nós temos as especificações, os cuidados que vão junto com essa caixa, e ele tem aí 10 dias para utilizar essa dose. Aqui só mostrando o detalhe, né, da bula, que acompanha o produto, o rótulo também. Então, hoje nós temos um controle bem melhor da nossa produção, né? Bom, com relação à produção de doses, aqui só mostrando para vocês um quadro de 2010 a 2019, que nós tivemos aqui, bom, em anos anteriores, né, essa produção começou lá em 1990, né? Então nós tivemos anos de produção de até 12 mil doses. Aí foi reduzindo bastante, então a gente vê aqui que reduziu, mas a partir aí de 2015, 14, começou a aumentar, né? E aqui eu não tenho ainda os dados de 2020, mas só para vocês terem uma ideia, foi bem maior a utilização também, porque esse ano nós tivemos a questão da pandemia, nós paralisamos a produção por 2 meses e retornamos, e uma dose para ficar pronta, ela leva aproximadamente 60 dias, né? Porque são 21 dias de placa, e mais 35 a 40 dias nos frascos. Então, nós retornamos à produção em maio, e mais para o final de junho que nós tivemos o envio de doses a campo. E em 2020, num período de apenas aí 2 meses e meio, nós enviamos a campo 5 mil doses, né? Então, com certeza, esse ano aí, se a gente fosse enviar o ano todo, eu acho que aqui teríamos chegado perto aí das 10 mil doses. O que isso indica, né? Um aumento do ataque, ou o quê? Bom, com certeza a gente tem algumas regiões aí que o ataque tem aumentado por negligência mesmo do produtor. A gente tem algumas áreas que foram abandonadas, né?
muitas vezes com o valor da madeira, né, não sendo tão atrativo, a área não é desbastada, né, o manejo não é realizado, e nesses casos, então, deveria ter que se intensificar o controle, mas isso não é feito. Então, a gente tem em algumas regiões um aumento aí do ataque da vespa, mas também nós imaginamos que tenha uma conscientização das empresas, de produtores, na utilização do nematóide, né? Então, a gente faz a avaliação de parasitismo também, nós temos resultados muito bons, né? Ele está estabelecido na maioria das áreas, mas a gente tem sempre plantio novo, né? Então, a partir do 7º ano é que o plantio deve ser monitorado, né? No Paraná existe até uma legislação estadual que determina que o produtor com área superior a 5 hectares contínuos deve monitorar e controlar a vespa da madeira a partir do 7º ano, que é quando começa, então, a competição entre as plantas, né, entre as árvores. E se não for feito nenhum manejo, né, ela pode ser atacada pela vespa. Então, são as duas coisas. Algumas regiões o ataque tem aumentado, mas também a gente tem visto aí uma preocupação bastante grande das empresas em utilizar o nematóide para controlar a vespa da madeira. Bom, como que ele é utilizado, né? Então, o produtor recebe a dose, aí ele vai misturar essa dose a um espessante. Então, antigamente, até um tempo atrás, nós utilizávamos a gelatina em pó, sem sabor, que era uma receita de bolo, né? Se usava batedeira, água quente, água gelada e adicionava a dose de nematóide, então, nessa mistura. Agora, nós fizemos alguns trabalhos e conseguimos, então, encontrar um outro espessante que tivesse a mesma função da gelatina, porque qual é a função aqui? É hidratar o nematóide, é mantê-lo hidratado até que ele penetre dentro da árvore. Então, o hidrogel, que é utilizado também no plantio, ele pode ser utilizado para a inoculação do nematóide. Então, a gente tem uma receita também, quem tiver interesse, nós temos o material na Embrapa, ele é misturado, a dose é misturada nesse gel, né? E depois, então, é transferido para um frasco aplicador, e aí a árvore atacada, ela deve ser derrubada, né, colocar sempre aqui, nunca deixar ela em contato direto com o solo, e com um martelo especial, que ele tem uma ponteira, um vazador, é feito aqui de 30 em 30 centímetros ao longo do tronco, uma perfuração e inserido ali o gel com o nematóide, ok? Bom, aqui, a seleção das árvores, então, para a inoculação do nematóide, são aquelas que têm uma copa amarelada, o respingo de resina, mas que não contêm orifício de emergência. Por quê? Nós queremos que o nematóide ele deve penetrar nas larvas. Se nós tivermos já os orifícios de emergência, é sinal de que a vespa já emergiu, né? Então, esses são os sintomas principais. E nós vamos fazer a inoculação em pelo menos 20% das árvores atacadas do plantio. Bom, então, a gente espera obter uma alta eficiência do nematóide se nós inocularmos o quanto antes e o quanto mais. Então, detectar a vespa precocemente no plantio e inocular o maior número possível de árvores. 20% das árvores atacadas é o mínimo, né? Mas a gente diz que para se obter uma alta eficiência, quanto mais nós inocularmos, né, nós vamos ter um resultado bem melhor. Então, é muito importante todos aqueles sistemas de monitoramento para detectar logo que ela chegue e a gente possa, então, utilizar o nematóide. O que espera-se é pelo menos 20% de parasitismo até 2 anos após o início das inoculações, né? Então, nós, na Embrapa, nós damos treinamento para as empresas, para os produtores, para ensinar como preparar, como inocular, porque aqui nós estamos tratando com um ser vivo, né? Não é um inseticida que você mistura a cauda, faz a aplicação e pronto. Aqui nós temos vários cuidados, desde o recebimento da dose, o seu preparo,
o fato, né, como que você vai levar esse nematóide para o campo, a questão do martelo, desse vazador, que tem que ser bem afiado para fazer um corte perfeito na árvore, né? A concentração do gel. Então, são muitos cuidados que devem ser tomados para que a gente obtenha um parasitismo médio de 70%. Isso é muito possível, né? É o que nós temos obtido aí, a gente acompanha a eficiência nas empresas, fazemos avaliação, as empresas fazem também, e a gente tem várias áreas aí que esse parasitismo muitas vezes chega próximo a 100%. Bom, eu vou falar então de alguns outros inimigos naturais que também têm auxiliado aí no controle populacional da vespa, que são os parasitoides. Nós temos a Ibalia leucosporus, ela é um parasitoide de ovos e larvas de primeiro e segundo instar. Então, é um inseto que foi introduzido junto com a vespa, né? Ela entrou, veio com material que já estava parasitado, é um inseto pequeno, né? Tem um ovipositor curto, então por isso que ela vai atacar os ovos e as larvas de primeiro e segundo instares que estão abaixo da casca. Ela deposita o ovo dela dentro do ovo ou da larva da vespa da madeira, passa por 3 estágios dentro da larva da vespa, e daí no 4º estágio ela sai. Então veja aqui é a larva da vespa, né? E a larva da Ibalia saindo de dentro do corpo da larva da vespa. E aí ela passa o 4º estágio na madeira, vai empupar e vai emergir. O parasitismo médio desse inimigo natural é de 25%, mas tem auxiliado bastante. Então as empresas, quando coletam toretes para avaliação de parasitismo, elas coletam as ibálias que emergem nas gaiolas e liberam novamente também nos plantios. Tem auxiliado aí o nematóide. E nós temos aí a Megarrhissa nortoni e a Rhissa persuasoria. São 2 espécies que já atacam larvas em estágios mais avançados, larvas maiores. Elas têm um ovipositor bem longo, né? Aqui dá para ver a rissa inserindo o ovipositor dela na madeira. Elas vão tateando com as antenas, elas vão batendo as antenas aqui no tronco, e pelo som e odor, elas conseguem perceber aonde tem uma larva, aí inserem o ovipositor aqui na madeira, vão depositar o ovo dela sobre as larvas da vespa da madeira. Aí a larva do parasitoide vai emergir, vai destruir a larva da vespa da madeira externamente, né? Esses parasitoides, eles foram introduzidos no Brasil. Nós coletamos, né? Foi um projeto que nós tivemos aí em parceria, e eles vieram da Tasmânia, e nós fizemos então uma introdução entre 1996 e 97, mas nós tivemos muitos problemas porque os insetos vieram, né, como adultos, e aí tem todo aquele desembaraço na alfândega. Então nós recebemos um pequeno número de insetos, a mortalidade foi alta, aí fizemos a criação em laboratório e liberações em campo. Mas tivemos, né, o azar aí de que a área onde fizemos a maior liberação, ela sofreu um corte raso 1 ano após a liberação. E a recomendação sempre onde nós vamos liberar, que pelo menos 5 anos, né, aquela área não sofra nenhum tipo de intervenção, nem desbaste, né, porque para permitir com que os insetos se estabeleçam. Então, isso acabou não acontecendo, nós perdemos, né, ficamos assim, não tivemos nenhuma notícia do estabelecimento do inseto. Depois fizemos uma nova introdução em 2003, que foi numa outra área também em Santa Catarina. Mas por nossa surpresa, né, a Megarrhissa nortoni foi observada emergindo em toretes que foram coletados no campo e colocados em gaiola, numa área próxima dessa onde foi liberado aqui, que sofreu o corte raso, uma área próxima, e em outubro de 2015, então, nós tivemos a notícia de que a Megarrhissa foi encontrada. E agora, cada ano, tem emergido um número maior de insetos, né? Nós estamos também trabalhando junto às empresas,
para melhorar o potencial, né, desse inseto, porque ele precisa, quando ele emerge, você tem que colocar para acasalar, você tem que alimentá-lo, colocar solução de mel com água. Então, alguns cuidados aí que vão ajudar com que esses insetos aumentem a sua população. A rissa persuasória, até agora, não tivemos notícia, mas a megarrissa, então, foi constatado o seu estabelecimento. Bom, agora eu vou pedir aqui apoio aí ao Paulo, que nós temos um vídeo, ele é curtinho, mas ele mostra exatamente como que o nematóide, depois que você faz a inoculação na árvore, como que ele vai penetrar na vespa da madeira, ok? Quando o nematóide entra na árvore, ele segue o seu ciclo de alimentação e reprodução. Ele se alimenta do mesmo fungo colocado pela vespa. Quando os nematóides juvenis encontram uma larva da vespa, eles se transformam em adultos parasitários. Ocorre então o acasalamento de machos e fêmeas. As fêmeas fecundadas penetram na larva e deixam uma cicatriz. Dentro da larva, a fêmea do nematóide aumenta em tamanho. Quando a larva se transforma em pupa, ela libera centenas de nematóides juvenis que seguem para o sistema reprodutor da vespa e penetram nos ovos, esterilizando-a. Ao emergir da árvore, o adulto da vespa segue seu ciclo normal, mas seus ovos estão inférteis. Quando os ovos da vespa eclodem, estão repletos de nematóides, o que também ajuda no controle da praga. Desta maneira, a própria vespa fará o trabalho de disseminação dos nematóides. O controle médio é de 70%, podendo chegar próximo a 100%. Ok, então é isso, só para mostrar como que o nematóide ele age, né? Como eu falei, ele vai penetrar nos ovos que as fêmeas produzem e vai esterilizar. Então, cada fêmea, quando ela vai emergir naturalmente na árvore, vai acasalar, o macho não é esterilizado, porque ela vai penetrar também larvas que vão dar origem a machos. Só que os nematóides não conseguem penetrar pelos canais seminais e esterilizar os machos, né? Então, na verdade, a fêmea é esterilizada e cada ovo da fêmea pode conter de 100 até 200 nematóides. Então, quando ela vai fazer postura numa nova árvore, em vez de colocar ovos férteis, ela vai colocar ovos cheios de nematóide. Então, ela ainda vai ajudar nessa disseminação do nematóide, que nós chamamos de parasitismo natural, né? Então, após algum tempo que você está fazendo a inoculação na tua área, a partir do momento o parasitismo natural ele se estabelece, você não precisa mais continuar a inocular aquela área, né? Sempre, lógico, monitorando, porque a condição pode mudar, você tem que estar sempre monitorando os níveis de parasitismo. Mas ela vai ela mesma vai levar o nematóide para novas árvores. Então, por isso que é tão eficiente assim esse parasitismo. E aí, é importante a gente monitorar a eficiência dos inimigos naturais. E nós recomendamos, então, a coleta de toretes de árvores inoculadas e árvores não inoculadas, colocar em gaiolas ou em tambores, né? Isso aí até começo de outubro, mais ou menos, porque os insetos começam a emergir aí de final de outubro, começo de novembro, até mais ou menos 15 de janeiro, né? Então, você deve revisar essas gaiolas, tambores, 3 vezes na semana, e quando no pico de emergência mesmo, todos os dias, para coletar os insetos, que podem ser avaliados já, né, em seguida, ou colocados, então, num frasco com álcool 70%, identificados para posterior avaliação. Então, essa avaliação, a gente, no caso da fêmea, então vai separar o tórax do abdômen, né, aqui o detalhe, coloca um pouco de água numa plaquinha, e aí, em uma lupa, um aumento de 40 vezes, microscópio estereoscópico, né, um aumento aí de 40 vezes, você vai verificar aqui a presença ou não de nematóides. Então, aqui é o detalhe de uma fêmea que foi avaliada, que é o ovo, e esses aqui todos são nematóides que estão, né, dispersos no líquido, certo? E aqui é o detalhe, então, do macho, que também você vai abrindo os testículos e você vai encontrar os nematóides que ficam ao redor dos testículos.
Então, na fêmea, separando o tórax do abdômen, os ovários já ficam bem aqui localizam-se nessa junção. Então, é bem fácil de encontrar. No macho, né, os testículos estão mais ou menos aqui nessa localização. Então, você vai com 2 pinças, retirando os escleritos aqui, até procurar os testículos, os nematóides ficam ao redor, ficam 2 bolinhas bem condensadas de nematóide. Então, não tem erro, não é difícil avaliar, porque quando o inseto está parasitado, ele tem muitos nematóides, muitos, né? Então, você vai encontrá-los aqui dispersos no líquido que você colocou na placa, certo? Isso é muito importante, fazer essa avaliação até para planejar as atividades do próximo ano. Quais áreas precisam continuar sendo inoculadas, né? E aquelas que você já pode paralisar e dar um esforço maior naquelas áreas que estão com parasitismo ainda mais baixo. Bom, é importante, tem uns detalhes aqui que, com relação ao comportamento, né, da vespa, é que as fêmeas parasitadas pelo nematóide raramente se distanciam do local da sua emergência. Os insetos, os adultos, eles vivem poucos dias, aí as fêmeas uma média de 5 dias. Então, quando o inseto emerge, a fêmea, a primeira coisa que ela quer fazer é acasalar e fazer postura, porque é isso, né, que ela vai manter a continuidade aí da espécie. Então, o inseto não se alimenta e ela vai acasalar e fazer postura. E as parasitadas, ela já percebe que alguma coisa não está, né, de acordo, e aí ela vai emergir de uma árvore e procurar uma árvore o mais próximo possível, que tenha as condições adequadas, né, para que ela faça a postura. E as fêmeas também, um outro trabalho aqui, foi verificado que as fêmeas parasitadas pelo nematóide, elas são menores, então, consequentemente, elas têm uma dispersão menor, né? Então, essas 2 informações são importantes porque é importante introduzir o nematóide em todas as áreas onde a praga está presente e repetir as inoculações até que sejam obtidas as porcentagens de parasitismo natural acima de 40%. Porque há algumas pessoas nos perguntam sempre se eu controlo, né? E meu vizinho não controla, o tratamento que eu fiz aqui, a vespa que eu estou inoculando aqui, ela vai também tratar a área do vizinho, né? Então, muitos não fazem o trabalho porque sabem que são vizinhos de uma grande empresa que está fazendo muito bem o trabalho. Mas isso nem sempre é verdadeiro, né? Por essas razões aqui que eu apresentei. Então, é importante que todos façam o tratamento das suas áreas. Bom, aqui nós temos um calendário de atividades de monitoramento e controle da vespa, que seria aqui a realização das amostragens sequencial e sistemática, que vai de março até agosto, período, então, que nós temos a produção de doses de nematóide, porque aí você detectando aqui, você já derruba, abate as árvores e faz a inoculação. A inoculação do nematóide, março a agosto, instalação de armadilha, agosto a setembro, a coleta dos toretes aí para avaliar parasitismo, setembro, outubro, coleta dos insetos dos toretes, então vai lá de final de outubro até janeiro, avaliação de parasitismo, né, aqui de novembro até fevereiro, para dar tempo de você planejar as atividades de controle, e a revisão dos grupos de armadilha, que pode ser feita também de março até agosto, no período, então, que nós vamos ter doses disponíveis. Bom, então eu vou deixar aqui como as considerações finais, destacando que a cada nova rotação da cultura, nós recomendamos estabelecer o monitoramento pela utilização de árvores armadilhas, amostragem sequencial ou amostragem sistemática, né, nos plantios acima de 7 anos de idade. Então, isso é muito importante, né? Nós devemos lembrar que não é porque eu plantei e controlei a minha área, tive um alto parasitismo, é que eu posso descuidar porque o nematóide já está presente. O que acontece?
nós temos uma relação aí de densidade dependente entre o nematóide e a vespa da madeira. Então, a população da vespa começa a aumentar e o nematóide vai aumentar na mesma proporção. A partir do momento em que o controle está estabelecido, nós vamos passar a ter um menor número de insetos por árvore e, posteriormente, um menor número de árvores atacadas por área. Isso é o estabelecimento, ele vai controlando e vai reduzindo. Como a população da vespa vai reduzindo, a do nematóide reduz junto. Então, nós vamos ter, isso acontece muito, e é muito importante que seja avaliado quando você está trabalhando com os dados resultantes da avaliação de parasitismo. Naquelas áreas onde o nematóide já está estabelecido, nós temos uma redução do parasitismo também. Então, muitas vezes, um parasitismo baixo não quer dizer que o teu trabalho não está sendo bem feito. Há necessidade de se avaliar a situação da área, se ela já está em controle há muito tempo, você já está tendo redução do nível de ataque, a tendência é o parasitismo cair também. Então, isso é muito importante, porque quando você estabelece um novo plantio, nós vamos ter tudo novamente. A vespa vai, se você tiver problema, não fizer o manejo, árvores estressadas, e ela vai passar a atacar novamente, tá? Identificada a presença da praga, deve-se realizar a inoculação do nematóide em pelo menos 20% das árvores atacadas. O que estava acontecendo hoje não mais, porque a árvore armadilha, instalação de árvores armadilhas, tem sido muito pouco utilizadas em função da vespa já estar espalhada na maioria das áreas. Mas o que acontecia? O produtor instalava os grupos de armadilha, aí fazia a revisão, encontrava árvores atacadas no grupo e inoculava apenas as árvores do grupo. E no ano seguinte, a vespa ia aumentando o nível de ataque. Ela não atacava apenas as árvores do grupo, mas sim árvores dentro do povoamento, E o produtor continuava inoculando apenas as árvores atacadas do grupo. Então, isso acabava resultando numa alta infestação, Então, é muito importante que você inocule em 20% das árvores atacadas do plantio. E monitorar a eficiência dos inimigos naturais, coletando as amostras, porque você pode, quando tiver um parasitismo natural, de pelo menos 40%, você pode paralisar a inoculação naquela área e continuar monitorando, E, se possível, realizar os desbastes quando necessário. A gente sabe que nem sempre essa atividade ela pode ser feita, dependendo do destino da madeira. Então, essas atividades deverão ser contínuas para garantir a sanidade do empreendimento florestal. Okay? Bom, gente, aqui está o meu contato, nós temos também na Embrapa, eu acho que eu pedi para o Paulo aí, ele vai colocar depois, o nosso site, onde vocês podem ter informações sobre essa praga e outras pragas florestais também, de eucalipto e outras espécies, que vocês podem entrar em contato com a gente. Muito obrigado, e agora estou aqui à disposição para perguntas. Muito obrigado, Suzete, pela sua belíssima explanação, sempre muito conteúdo, muito bem explicada, muita gente elogiando aqui no nosso chat. E aproveitando, já que você falou, vamos colocar aqui embaixo, Guilherme, coloca aqui embaixo o site da Embrapa Jacon, para que o pessoal anote, é facinho demais, www.embrapa.br. Você vê que tem um QR Code no cantinho ali, só encostar o seu celular ali, que já vai direto para o site da Embrapa. E nós já temos perguntas, certo, Guilherme? Temos várias perguntas, tem um monte de gente perguntando. Mas antes da pergunta, quando ele prepara aí, eu quero agradecer o pessoal da América Latina inteira assistindo a gente, muita gente. A Liana de Cuba, o Martins Santos da Costa da Argentina, o Victor da Colômbia, o Henrique do Uruguai, a Cláudia Estrela do Uruguai, o Pedro Bota da Argentina e o Dario de Lima, que não disse ainda que cidade que está assistindo o nosso programa. Muita gente da América Latina inteira assistindo. Tem a primeira pergunta, Guilherme? Vamos lá? Vamos ver. Olha lá. Primeira pergunta da Luzia Silva. Ele ocorre em ambientes com temperaturas altas e baixa umidade relativa
do ar? Olha, a vespa, ela ocorre em diferentes condições, né? Nós temos, por exemplo, em Bariloche, naquela região ali da Argentina, onde faz frio muito intenso, né? A vespa pode ter aí um ciclo de 2 até 3 anos. Na Europa, na região de origem, ela pode ter um ciclo de 3 anos. No Brasil, como nós, né, já temos uma temperatura mais amena, o ciclo é de 1 ano. Então, ela vai se adaptando. É uma espécie muito flexível, né? A gente até sempre comenta que ela tem a capacidade, na hora que ela vai fazer a postura na árvore, ela testa com o ovipositor a condição da umidade da árvore. Então, se, por exemplo, ela não tinha uma árvore mais adequada, estressada, ela vai tentar fazer postura em outra árvore. Só que se a umidade é muito alta, ela deixa só o fungo e o muco, para que a árvore estresse, e não deixa os ovos. Ali, outras vespas vão estar fazendo a mesma coisa, até que vai chegar um momento em que a condição da árvore é adequada, a temperatura, a umidade baixou para que o fungo cresça, né, porque o fungo é o alimento das larvas. E aí, então, ela deixa os ovos. Então, ela não tem essa questão de, não, né, tal temperatura não vai se desenvolver. Ela pode se desenvolver sim, porque ela fica até, né, mas o desenvolvimento, a maior parte do tempo, ela passa dentro da madeira. E as espécies, sim, que ela tem maior preferência aqui no Brasil pelo Pinus teda, né? E o Eliote, ele é um pouco menos atacado, porque ele tem mais resina, né? As espécies tropicais também já foi constatado ataque, mas a espécie principal preferida aqui é o Pinus teda. Já no Chile, na Austrália, é o Pinus radiata, que é a espécie que eles mais plantam lá. Então, essa questão de temperatura, umidade, ela reflete mais no ciclo do inseto, que ele pode aumentar ou diminuir. Eu quero aproveitar que eu falei de vários países, mas o Luiz Gonzalez já se manifestou lá, falando da Venezuela. Seja bem-vindo, bem-vindo. Vamos lá, tem mais uma pergunta, Guilherme? O João Cardoso, meu parente aí. A vespa da madeira ataca apenas os pinos? Sim, é uma espécie específica de pinos, né? Como eu já falei, várias espécies podem ser atacadas, mas é específica do pinus aqui no Brasil. Existe lá fora, né, nos países de origem, algumas outras espécies que nós não temos no Brasil, que são coníferas também, que também podem ser atacadas, mas no Brasil é o pinus. Mais uma pergunta, vamos lá, Guilherme. Vamos lá. A Fernanda Beltrão, o que ocorre com a dose se não for usada entre os 10 dias? E se caso não usá-la, como devo descartar o material? Ok. 10 dias é porque aí os nematóides começam, você vai ter a partir do 10º dia uma alta mortalidade do nematóide. Então, não recomendamos utilizar após 10 dias. E 10 dias também nós dizemos que se essa dose foi bem conservada, né? Em geladeira, em temperatura entre 5 e 8 graus, nunca congelar, né? E para descartar, não há problema de você descartar essa dose no tanque, né, no lugar assim, não há problema nenhum, porque o nematóide não vai sobreviver se ele não tiver o fungo para a sua alimentação. Então pode ser descartado, né, e daí a embalagem plástica você dá um destino diferente. Mais uma pergunta, Guilherme, vamos lá, mais uma pergunta, vamos lá. O Ricardo Peixoto, tem resultados combinando o uso de parasitoides com aplicação de nematóides no controle da vespa? Olha, o nematóide é o principal, né? Aí os parasitoides, eles auxiliam, porque também nós temos uma questão de que os parasitoides, eles vão precisar, principalmente a megarriça e a riça, encontrar alimento. Então, o inseto necessita de alimento para a produção de ovos, né, para
que possa reproduzir. Então, a eficiência dos parasitoides é um pouco menor, né? O complexo dos parasitoides, eles podem controlar aí, em média, 45%, certo? Então, naquelas áreas, muitas vezes, onde o nematóide não está indo tão bem, os parasitoides podem, né, compensar, mas é muito importante sempre a gente contar com mais de um inimigo natural, né? Essa diversidade é muito importante. Vamos lá, Guilherme, mais uma pergunta. O Marcos Vinícius, quais são os atuais desafios da aplicação dos controles biológicos de pragas em plantios florestais no Brasil? E como incentivar a sua utilização? Bom, nós podemos dizer que a área florestal é uma área até privilegiada, porque é um ambiente bastante propício para o uso do controle biológico, pela sua permanência, né? Diferente da agricultura, que você está colhendo, plantando e colhendo todo ano, então é muito difícil de você estabelecer um inimigo natural. Já na área florestal é diferente, uma vez que você faz a liberação, esse parasitoide, se ele tiver uma boa eficiência, ele pode permanecer. Isso é o que tem ocorrido com o pulgão gigantes do pinus, que é uma outra praga do pinus, que nós fizemos a introdução de um parasitoide dos Estados Unidos, o Xenostigmus bifaciatus, e hoje nós não temos, raríssimo, assim, um ataque, né, mais alto desse pulgão nos pinos, e quando tem, a gente já percebe a presença do parasitoide. Ele forma uma múmia que fica localizada sempre mais na ponta das acículas. Então, aonde tem o parasitoide hoje, o pulgão está presente. E a liberação foi feita lá no ano 2000, 2001, né? Nós não fizemos mais liberação posteriormente. Então, o plantio, a área florestal, ela é muito adequada para o estabelecimento dos parasitoides e dos inimigos naturais em geral. Então, isso deve ser sempre incentivado, né? No caso do pinus aí, nós não temos utilização de inseticidas, porque a maioria das pragas, né, já tem um controle biológico eficiente. O plantio de eucalipto que tem um pouco mais de problema, né? As áreas são bastante extensas também, o clima favorece para o ataque de outras pragas, e aí nós temos sim, muitas vezes, a aplicação de inseticidas. Mas a gente sabe que também tem sido cada vez mais maior tanto a pesquisa como o investimento em produtos biológicos, fungos, né, vírus, bactérias e também os parasitoides e outros. Então, é uma tendência essa, e o setor florestal tem uma grande capacidade de trabalhar com isso pela sua característica, né? Então, vamos lá, Guilherme, a nossa última pergunta, nós estamos já passando do tempo, o nosso próximo palestrante já está ligando aqui, estou esperando, vamos lá. O Ciron pergunta, o Ciron Ulisses Almeida, a vespa aceita cruzamentos com outras vespas ou abelhas? Não. Os insetos, né, as espécies, normalmente, elas cruzam, né, entre si. Então, não há nenhum risco de que ela vá cruzar com outro inseto, ou com abelhas. E quando nós fizemos o nosso projeto de introdução do nematóide, também dos parasitoides, no Brasil, que tivemos que enviar ao Ministério da Agricultura para obter o import permit, para fazer a introdução, tudo isso tem que ser muito bem justificado, analisado, né, para que você não faça a introdução de um inimigo natural que vai causar problema aqui depois, né. Então, o nematóide é muito específico, tanto a megarriça, a ibalha, a riça, também são específicos da vespa da madeira, de espécies de sírex. Então, não há risco de que eles possam atacar insetos benéficos ou causar algum problema aqui no Brasil, né?
Bom, tem aqui o Ricardo também. O Ricardo fez uma nova pergunta, o Carlos Lima também fez uma pergunta, mas vou avisar vocês que agora a gente vai mandar todas as perguntas para a Suzete, que vai responder diretamente para vocês. Eu queria, então, agradecer mais uma vez a sua brilhante palestra, Suzete. Seja muito bem-vinda sempre ao Florestas Online.